O deputado federal General Girão se manifestou durante sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que recebe o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e os comandantes das Forças Armadas. O deputado lamentou que os parlamentares de esquerda usem a sessão apenas para atacar o governo, sem sequer tentar compreender a função das Forças Armadas. O deputado disse: "Eu ouço colegas falarem aqui que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Onde, cara pálida, os poderes são harmônicos e independentes entre si? A gente está vendo intromissão dos poderes, inclusive no nosso poder. Toda hora a gente está vendo o STF interferir no nosso legislativo. Isso é um absurdo. Nós temos que cumprir o nosso papel." General Girão apontou: "Ontem nós tivemos um assinte. Vou fazer um pronunciamento agora e vou dizer isso. Vergonhoso, palhaçada. 2 ministros do Supremo vão para o exterior, vão para a Europa, para os Estados Unidos, vão para o raio que o parta, mas não vêm para o Senado Federal dar satisfação para a sociedade brasileira sobre o ativismo judiciário que a gente está vendo praticado." O general também rebateu colegas que exigiam a punição de um general, dizendo: "Se alguém aqui quer saber alguma coisa sobre disciplina nas Forças Armadas, que vá fazer o curso que a gente fez, para depois entrar e querer cobrar alguma coisa de alguém. É poder discricionário do comandante. O cara é cumpridor de ordens, é disciplinado, não tem que ser chamado a atenção coisa nenhuma. Eu espero que a gente possa cumprir muitas outras missões com ele e com outros que tiveram a coragem de ousar reagir a essa esquerdalha que tomou conta do Brasil e quase jogou o Brasil para o lado esquerdo." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Há mais de 1 ano, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Irão, por favor. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes aqui hoje, caros colegas, pessoal da imprensa, todos que nos assistem. Gostaria de cumprimentar os nossos amigos, camaradas de farda, pela excelente apresentação. É uma pena que o discurso da oposição não visa especificamente a missão das Forças Armadas. Eles querem bater no presidente, eles querem fazer alguma coisa contrária, querem argumentar. Senhor presidente, parou o tempo, a gente... Temos orador, por favor, silêncio no plenário, respeitar o orador com a palavra. Repõe o tempo do deputado General Girão, por favor. Bem, o que a gente estava dizendo aqui, que realmente o discurso foge à finalidade aqui. As Forças Armadas de um país são tão importantes que a vinda dos senhores aqui seria exatamente para que os senhores fizessem o que fizeram e nós pudéssemos, em cima do que os senhores fizeram, nós pudéssemos entender, aprender e podermos exercer o nosso papel de legislativo buscando orçamento, buscando apoiar políticas públicas que possam ajudar ao aparelhamento das forças, porque afinal de contas, segurança só se reclama e só se identifica a importância depois que se perde.
né? A gente está vendo isso na Europa, já vimos isso em outros países aí do mundo, e a gente de maneira nenhuma quer que isso venha acontecer no Brasil. Então eu gostaria de começar as minhas palavras dizendo o seguinte: cumpra-se a lei. E aí eu ouço os colegas falarem aqui assim, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Onde, cara pálida, os poderes são harmônicos e independentes entre si? A gente está vendo a intromissão dos poderes, inclusive no nosso poder. Toda hora aí a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal interferir no poder legislativo. Isso é um absurdo. Nós temos que cumprir o nosso papel. Ontem nós tivemos um assinte. Eu vou fazer um pronunciamento agora, eu vou dizer isso. Vergonhoso, palhaçada. 2 ministros supremos vão para o exterior, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão para o raio que o parta, mas não vem para o Senado Federal dar satisfação para a população brasileira sobre exatamente o ativismo judiciário que a gente está vendo sendo praticado. Eu queria dizer também, general Freire Gomes, eu tenho muito orgulho de ter, junto com o senhor, termos sido tenentes juntos, enfim, trabalhamos juntos. E eu vi alguém da esquerda aqui, no determinado época recente, aí dizer: vamos acionar o exército do Stedley para resolver o problema. Só existe um exército no Brasil, é o exército brasileiro, não existe outro. Não existe outro. É o bando do Stedley, ou o bando de quem quer que o seja, mas exército é só um, deputado Pedro Vilar, não existe outro no Brasil. Tá certo? Então é lamentável que tem gente que apoia, gente que fala isso daí. Não dá para entender, não dá para ficar calado. Tem que se cumprir a lei mesmo. Eu estou satisfeito com muita coisa, mas eu queria terminar dizendo o seguinte: primeira coisa, ministro, por favor, o Colégio Militar de Natal está na frente, hein? Estou na fila, hein? É o primeiro da fila. Primeiro da fila, desculpa o deputado Pedro Vilar. E por último, nós sabemos muito bem que esse Congresso aqui aprovou um sistema de proteção social para valorizar o merecimento para as Forças Armadas. Então, nesse momento da valorização do merecimento, nós já apresentamos a Vossa Excelência aí um problema que foi alguma situação envolvendo alguns praças das 3 forças e alguma situação envolvendo o pessoal da reserva especialmente. Então, nós sabemos que o senhor tem uma grande responsabilidade nisso daí e já nos recebeu lá em audiência, e que eu gostaria que o senhor externasse, então, o que é que o senhor pode dizer para nós sobre isso daí em relação a esse pessoal. E no mais, senhor presidente, olha, se alguém aqui quer saber alguma coisa sobre disciplina nas Forças Armadas, que vá fazer o curso que a gente fez aí, tá certo? Para depois entrar e querer cobrar alguma coisa de alguém, é poder discricionário do comandante. O cara é cumpridor de ordens, é disciplinado, não tem que ser chamado a atenção coisa nenhuma, tem mais é que continuar cumprindo a missão, e eu espero que a gente possa cumprir muitas outras missões aí com ele e com outros que tiveram a coragem de ousar reagir a essa esquerdalha que tomou conta do Brasil e quase jogou o Brasil para o lado esquerdo. Muito obrigado. Agradeço. Senhor presidente, deputado Charles, demais colegas presentes no plenário, aqueles que nos assistem nos meios de comunicação dessa casa, eu gostaria de pedir que as nossas palavras tivessem eco na Voz do Brasil, mesmo que não seja pela nossa voz. Eu gostaria de fazer minhas as palavras também ditas do nosso deputado Luiz Lima em relação a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Realmente, a infelicidade dele vem sido repetidamente recorrente. E a gente lamenta muito que essa repetição de infelicidades, de atitudes, tanto da caneta quanto da palavra, da voz dele, que realmente deveria, talvez, nem para juiz de futebol. Tá certo que todo mundo no estádio, a gente sabe que vez por outra sai alguma coisa contra o juiz de futebol, mas nem para juiz de futebol, porque é lamentável ele se dirigir a cada um de nós que usamos a internet, a cada um dos brasileiros que, graças a uma evolução do mundo, passaram a ter direito a usar a internet. Esperamos que tão em breve tenhamos o 5G também funcionando em todo o Brasil, porque hoje não temos internet nas estradas, não temos internet nas áreas urbanas das grandes capitais. Por quê? Por falta de comprometimento de governos anteriores de cobrar das operadoras de telefonia para que isso viesse a acontecer. Mas vamos voltar ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo e ao Senado Federal. Caros colegas deputados, nós precisamos nos reunir, e aí eu convoco também os deputados que são de oposição. Não é somente a situação, não. Nós temos que cobrar que o Senado Federal também cumpra o seu papel, porque cabe esperar
especificamente, exclusivamente ao Senado Federal aprovar e também reprovar o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que, infelizmente, isso não está acontecendo. Existem vários processos com pedidos de impeachment, pedidos de audiência para que os ministros do Supremo compareçam ao Senado Federal para se justificarem em relação aos seus atos. E nada disso está acontecendo. Senador Rodrigo Pacheco, por favor, senador, o senhor tem que cumprir o seu papel. O senhor tem que chamar esses caras à responsabilidade. O senhor não pode ficar sentado aí nesses pedidos, não. É a população brasileira, porque nós representamos a população brasileira, inclusive o senhor, senador. Mas o senhor está confortavelmente sentado num mandato de mais 5 anos, e aí o senhor está tranquilo, não está preocupado com isso. Mas a população mineira está sabendo, está vendo o que o senhor está fazendo aí como presidente do Senado. Então, convoque sim esses ministros do Supremo que estão agindo contra a Constituição Federal, que estão agindo contra a democracia brasileira. E, por favor, senhor presidente, eu não sou de fazer isso não, mas eu peço mais 30 segundos, porque realmente é muito curto esse tempo aqui. O senhor foi convidado para o jantar que teve, uma confraternização que teve entre os 5 ministros do Supremo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Pois é, eu queria ter sido convidado. Olha, se eu tivesse sido convidado, eu teria inclusive chamado outros colegas também para irmos juntos, porque como é que pode? Existem processos no escritório da advocacia do senador Rodrigo Pacheco, que ele é um dos sócios ou deixou de ser, mas tem gente lá ainda, no Supremo Tribunal Federal, e todos os demais senadores que estiveram presentes também, senador Renan Calheiros, todos eles com processo no Supremo Tribunal Federal, e os ministros do Supremo que vão julgar presentes, aquele converscote. Deve ter rolado aí talvez um uísque, um vinho, né? Um bate-papo amigável, aí na hora do julgamento são todos meus amigos. Aliás, essa história de amigo, não é nada meu, é tudo de um amigo meu. Senhores, por favor, a democracia brasileira não merece esse tipo de patifaria. Me desculpem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.